Olá! Estamos de volta aqui. Nós estamos continuando. Ontem nós fizemos uma live. Nos programamos hoje separar um horáriozinho para a gente estar conversando novamente. E continuando o nosso assunto de ontem, né? Ontem foi um assunto extremamente importante. O assunto sobre crenças limitantes. E vamos tentar dar continuidade, né? Para quê? Porque eu preciso evoluir o meu processo cognitivo no nível de emagrecimento, né? O nosso, vamos dizer, eu e a Ana Paula, nutricionista, desenvolvemos aí um método de emagrecimento cognitivo. O que significa isso aí? Significa que eu preciso de aprendizado, eu preciso de cognição, eu preciso de desenvolver a inteligência cognitiva para que, através do aprendizado, eu vá para todos os, vamos dizer assim, o sistêmico, que eu sou corpo, alma e espírito. Então, eu vou passar a desenvolver todas essas áreas através do aprendizado. Vou conseguir, porque nós somos, né, seres aprendizes. Então eu estou esperando a Ana entrar para a gente iniciar, mas mesmo ela ainda não estando, deixa eu mandar um recadinho aqui. Aí, deixa eu já pôr ela aqui. Hoje eu estou num lugar diferente, hoje eu estou aqui na clínica, eu atendo aqui em Cornélia, na clínica Pro Gastroimagem. Nós estamos fazendo a live aqui da clínica hoje. Então, olha só, nós falamos até agora dos níveis neurológicos de aprendizado, né? Os nossos níveis do processo evolutivo, que são 7 níveis. Eu preciso percorrer esses 7 níveis para que eu evolua. Eu preciso percorrer esses 7 níveis para que eu, vamos dizer assim, espera aí um pouquinho que a Ana Paula está chamando aqui. Cada vez mais eu esteja evoluindo mais, né? Então, o primeiro nível que a gente já trabalhou é o nível ambiente, como é o meu ambiente para onde eu como é o ambiente, a minha casa em relação à alimentação, como são as compras, como são aquilo que eu tenho fazendo no nível ambiental em relação a alimentar. O segundo nível do processo evolutivo, nível neurológico do processo evolutivo, é o nível da capacidade. Quais são a capacidade que eu já tenho, os recursos que eu tenho de aprendizado, de desenvolvimento, para poder emagrecer. O próximo nível é o nível de comportamento. Quais são os níveis, quais são os comportamentos que eu tenho tido em relação a alimentar, em relação à alimentação? O comportamento que eu tenho tido está relacionado... Deixa eu pôr a Ana chegou, só um pouquinho. Para quem não conhece, está chegando a Ana, nutricionista. Oi, Ana. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tô ouvindo, mas tá bem baixinho, tá? Vou tentar aumentar, ver se meu volume aumenta aqui, só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Tá no último meu volume. É que eu falo muito baixo, eu vou tentar aumentar a minha. Eu acho que eu falo muito alto. Então vamos lá. Continuando. Então eu tô falando dos níveis neurológicos do processo evolutivo. Eu falei do ambiente, falei da capacidade, falamos na outra live sobre o comportamento, como eu compro, o que eu compro, como eu como, onde eu como rápido demais, quais são os meus comportamentos em relação à alimentação. Ontem nós fizemos uma live sobre crenças
limitantes relacionadas ao processo de emagrecimento. O que eu penso, como foi formatada essa crença, como a minha mente funciona, né? O que eu acredito a respeito do emagrecimento, a respeito da minha própria mudança, a respeito daquilo que eu posso fazer para me melhorar. Oi, Brasi. A Brasi, minha amiga. Entrou Eliane, bem-vinda. Infelizmente eu não consigo ver quem entra. Para mim não aparece. Eu vou falando, você vai dizendo oi aí também. Então hoje nós vamos entrar no nosso quarto nível, que é o nível de identidade. Identidade mesmo, né? A gente fala, como assim identidade? É quem sou eu? É isso. Isso tem a ver com emagrecimento total. Por quê? Porque eu preciso atingir mais esse patamar de descoberta, de essência, de quem sou eu, de aquilo que me inspira, aquilo que eu gosto, aquilo que eu desejo, e se realmente eu estou colocando isso para fora na minha vida, né? Quando a gente diz identidade, a gente está dizendo de essência. Qual é a sua essência? Será que a vida tem te anulado? Será que os problemas? Será que a gente falou muito da fome física e fome emocional? Então, assim, esse é um tipo de comportamento que tem ferido a minha identidade, que tem me anulado como pessoa. Quando a gente diz identidade, está muito ligado aos papéis que eu desempenho na minha vida. Tudo aquilo que eu me propus a fazer. Será que eu tenho tido sucesso? E aí, então, como é que está? Como é que tem sido a minha vida em relação ao meu papel como mulher, como esposa, como mãe, como profissional? Então, isso está ligado à minha identidade. E também, eu quero dizer para você que identidade é um autoconceito. Você está me ouvindo bem, Ana? Eu tô ótimo. Uhum. Autoconceito. O que é isso, autoconceito? É a imagem que eu tenho de mim mesma, é aquilo que eu penso sobre mim mesma, aquilo que eu acredito sobre a minha própria pessoa. Então, vamos dizer assim que esse autoconceito, ele se inicia lá no contato, quando eu nasci, contato mamãe-bebê, né? Como eu recebi o afeto, como eu recebi o desenvolvimento, tanto no lado afetivo. Depois a gente falou ontem, né? Quem não assistiu a live, volta lá, ela tá virada, eu vou repostar ela, tá, gente? Ela ficou ruim. A gente virou o celular e acabou não dando certo. Então, essa imagem veio lá do contato mamãe-bebê, como foi constatado, a gente falou sobre o paladar, é disso que eu estava falando, né? Como foi formado o meu paladar desde a infância, o meu comportamento, como foi feito dentro da infância, lá na infância, né? E aí isso foi formando o meu autoconceito. Com o tempo, os meus relacionamentos, as pessoas que eu me relacionei. Tá um chiado aí, Ana. Vê se é no seu. Oi? Aí no seu tá um chiado. Passou, já melhorou. É o meu, construção aqui do lado. Então, Trator. continuando. Então, olha só. Então, assim, e outro jeito de eu criar o meu autoconceito é através dos meus relacionamentos. Conforme eu fui crescendo, eu fui me relacionando e eu fui criando o meu autoconceito. Se eu ouvir, lembra que eu falei ontem das crenças? Que eu aprendo através dos 5 sentidos. O que eu vi, ouvi, senti, peguei, toquei, né? Cheirei. Então, assim, formou quem sou eu, né? Formou as minhas crenças, formou o que eu acredito. Então, se eu ouvir, você é uma mulher linda, você é uma menina linda, você é uma criança inteligente, nossa, E se eu ouvir, fui validada, se eu recebi vários elogios, eu criei um autoconceito positivo a respeito de mim mesma. Se eu ouvir várias vezes, lembra que crença forma através de repetição. Se eu ouvir várias vezes, menina, você é feia, menina, você é gorda,
menina, como você é chata, você é bagunceira. Se eu ouvir coisas negativas e quando eu fazia algumas coisas eu não tinha validação, então eu criei um autoconceito negativo, certo? Então a gente vai crescendo através dos nossos, o que vai evidenciando a gente, o nosso para a gente fazer a nossa autoimagem é aquilo que estão falando da gente, é aquilo que eu estou vendo, é aquilo que eu estou sentindo, né? As emoções que aquilo está causando em mim, né? E também através das referências. É quando a gente começa. É o celular, Luciana. Aqui deve ser trator de construção do prédio que tem aqui. E daí também... Mas é aqui. Já até pedi para a Hilda fechar a janela e ainda tá. Então, olha só um minutinho, vou fechar outra. Hilda. Então, as referências que eu tenho na minha infância, né? Como são as pessoas que me chamam a atenção, como são os comportamentos dela, o que elas fazem, o que elas falam, o que elas pensam sobre mim. Essas referências também formaram o meu autoconceito. E aí, assim, ó, quando a gente fala de identidade ligada, né, ao emagrecimento, eu preciso olhar para mim. É a hora de parar. Como é que eu vou evoluir se eu nunca olho para mim mesma e eu fico cheia de tarefas diárias que fazem com que eu não pare para me olhar, me perceber, me transformar. Então, eu falo que a live de hoje ela é para transformação, é para você olhar para si mesmo. É o conceito de quem é você. Essa é a pergunta que eu vou deixar hoje aqui nessa live. Quem é você, na essência? Não aquilo que fizeram você ser, não aquilo que disseram que você é, não aquilo que a vida fez você ser, os problemas fizeram, as anulações, né? Às vezes num casamento, às vezes com problemas com filhos, ou as frustrações no trabalho fizeram você ser uma pessoa mais dura, mais rígida. Não. É a busca da essência. A essência está ligada a realmente quem eu sou e quem eu sei que eu sou, independente de tudo que estão falando. Né? É disso que a gente está falando hoje. O que pensamos que somos? O que você pensa a respeito de si mesmo? Né? E se as pessoas olham para você, o que elas identificam em você? Né? O que elas olham e percebem em você? Fala alguma coisa aí, Ana, porque daí sai esse som que você fala. Olha lá, saiu. É só você falar. Oi? Nada. Saiu o quê? O barulhinho chiado quando você barulho, fala, né? some. Ai, que engraçado. Tá. E aí, assim, a gente tem que pensar que nós fomos criados por Deus com uma essência, né? E qual é essa essência? Onde está essa essência? Onde você perdeu essa essência? Porque você não nasceu fora do peso, você não nasceu comendo errado, você não nasceu suprindo sentimentos por alimento. Você aprendeu assim. Então, assim, nós temos necessidades básicas no nível emocional. Eu vou citar 3 aqui, mas a gente tem muitas, tá? Uma das necessidades é nós sermos amados, nós sermos notados, né, ouvidos, e nós precisamos pertencer a um grupo. Eu estou dizendo aqui de vínculos, pertencer a pessoas, se sentir pertencente àquele ambiente, os lugares que a gente vai, os grupos de formação. Então, muitas vezes eu firo essas 3 regrinhas aí, e aí eu faço uma compensação de prazeres em outras coisas. É só o alimentar? Não. Cada um tem o seu vício aí, cada um tem a sua válvula de escape, né? E esse 4º nível é quando a gente olha e começa a se autoavaliar. Qual avaliação você tem feito de si mesmo? Quando você olha para você,
essa sua avaliação tá baseada naquilo que você realmente sabe sobre você ou é baseado naquilo que falam de você? Comece a analisar, porque ontem eu ensinei a fazer, desconstruir crenças. Então, isso também está ligado às crenças que eu constituí de mim mesma. Porque, na verdade, dentro de mim eu tenho as melhores respostas. E eu sei do que eu sou capaz, eu sei os meus dons, eu sei os meus talentos, eu sei as minhas habilidades. E é isso que precisamos buscar, porque muitas vezes você vai dizer, mas eu não sei. Então é hora de dar uma parada. A gente para descobrir, trazer a consciência, né? E a gente, então, assim, tudo aquilo que está explicando, vamos dizer assim, ó, quando você faz uma autoavaliação, eu me autoavalio como? Isso explica o seu comportamento. A maneira como você se avalia explica por que você se comporta dessa maneira. Então, assim, se eu estou me avaliando uma pessoa que não consegue ir para frente, que não consegue sair do lugar e ter esse desenvolvimento, eu estou me avaliando vamos dizer assim, uma incapacitação. Então, eu nem tento, né? Por quê? Porque isso vai explicar o meu comportamento. Eu não tento porque eu não acho que eu vou conseguir. Então, é nisso que eu quero chegar. E aí a pergunta é: o que vai fazer com que você se inspire para buscar dentro de você essa essência verdadeira? Porque assim, ó, o nosso comportamento, o nosso autoconceito, ele está muito ligado aos nossos fatores emocionais, ele está muito ligado à maneira que eu estou me comportando alimentar, na saúde, ele está muito ligado aos vínculos que eu tenho. Isso tudo também está formando o meu eu. O meu eu, vamos dizer assim, ele vai se transformando, eu vou evoluindo. Eu tenho uma essência e às vezes tudo isso vem me transformando. E eu deixo, porque eu tenho responsabilidade, né? Eu sou responsável pela minha vida estar como está. Então, assim que a gente tem que pensar. E Ana, deixa eu te perguntar uma coisa. Os alimentos também têm identidade? Você acha que os alimentos existe uma identidade alimentar? Assim, um alimento tem uma. Porque, por exemplo, eu sou a Daniele, eu sou uma pessoa em paz, calma, tranquila, é o meu jeito de ser, a minha identidade, o que eu passo para as pessoas, né? É a minha identidade. E os alimentos, tem isso? Tem, os alimentos têm. Conta um Qual é a pouquinho. identidade, né, dos alimentos? É o rótulo, É o né, que do que ele é composto, do que ele é feito. Se for um alimento nutricional que veio já direto da natureza, né, ele tem sua composição química. Essa é a identidade dele. Então, quais nutrientes que tem esse alimento? Uma maçã, uma banana, uma verdura. Mas se for um alimento pronto que a gente faz um bolo, o que eu coloquei ali, né? Quais são os ingredientes? Então, assim, do que ele é composto, do que ele é feito. Isso é a identidade do alimento. A identidade dele ele tem proteína, ele tem carboidrato, ele tem lipídio, né? Lipídio é gorduras. Quais nutrientes, né? Quais vitaminas, quais minerais esse alimento tem? Essa é a identidade. Para que serve esse alimento? Né? O que esse alimento vai fazer no meu corpo? De que forma ele vai contribuir para eu ser melhor ou para eu ser pior? Para melhorar uma possível, né, doença ou prevenir, ou para atrapalhar e contribuir para a doença chegar mais rápido, né? Então, essa é a identidade do alimento, a maneira de como eu alimento, né? De que forma eu me alimento e qual é a identidade de cada alimento que eu estou ingerindo. Olha isso. Então ele tem composição. Nós também somos assim, né? O que tem feito essa composição dentro da gente, né? Ela falou de rótulos. E aí eu tô falando aqui O que define a identidade do alimento é a composição dele. A gente chama a composição nutricional, né? Eu sempre peço para os pacientes se ligarem em rótulos. Quando for comprar os alimentos no mercado, né? Sempre dá uma olhada no rótulo, mas não se preocuparem com a informação nutricional.
quantas calorias tem aquele alimento, e sim se preocupar com a composição. Quais nutrientes eu tenho ali e qual é a composição química que tem aquele alimento que eu vou ingerir. Então, o nutriente é o que vem mais natural dentro daquele alimento. E a composição química é o que foi adicionado quimicamente. É o que foi adicionado, vamos pensar, artificialmente, né? Qual conservante foi colocado ali, tem, né, infinitos conservantes. E o que eu coloquei ali naquele alimento para ele durar mais tempo, para ele ter mais tempo de prateleira, isso define também a identidade dele. Se ele vai ser bom ou ruim, então define a identidade do alimento também. Nossa, que legal, hein? Se a gente olhar, eu vou fazer só uma metáfora com o que ela está dizendo. Então, assim, da mesma maneira que o alimento tem aí o seu rótulo, a sua função, né, a sua química, nós, como Sim. seres humanos, também temos a nossa função. E para quê? Por que você está fazendo o que você está fazendo? Qual é o seu propósito? Qual é a sua missão? Isso, Né? é tudo Por quê? igualzinho. É. E aí, assim, às vezes a gente está numa correria do dia a dia, a gente não está olhando para a nossa própria essência e dizer, eu faço porque tem que fazer, porque se eu não fizer, ninguém faz. Mas qual o sentido, qual é o significado disso? Né? Então, Fazer assim, por fazer? exatamente. Então, é essa pergunta que eu quero deixar hoje nessa live para você pensar e fazer mesmo esse link com o processo de emagrecimento cognitivo. O que te motiva a emagrecer? Porque ela falou aí do alimento, processo químico, né, modificado ou processo natural, né? Então, assim, a Sim. gente também. Será que a gente está tão preocupado com o que o outro está vendo da gente? E o que a gente vê? Qual é o nosso autoconceito? O que a gente vê da gente mesmo? E o que eu posso melhorar a respeito do que eu estou vendo de mim? Porque se eu estou vendo negativamente, como eu posso transformar isso? Né? Se eu consigo me olhar e ver para um aspecto que não estou gostando, né? Como que eu posso melhorar isso em mim? E se eu estou vendo por um aspecto bom, como eu posso empoderar isso ainda mais, fazer isso funcionar ainda melhor? Então, assim, vamos pensar, entrar agora na caixinha do emagrecimento, né? O que te motiva a Perfeito. emagrecer? O que te motiva a, a sair da condição sedentária, a ter hábitos saudáveis? Por que você quer isso? Por que você quer perder tanto, sei lá quantos quilos você precisa? Por que você quer um corpo mais saudável? O que isso vai mudar, né, para você? E aí, assim, o que te inspira? O que vai te inspirar nessa mudança? Porque as pessoas muitas vezes vão lá na Nutri, pegam a dieta, olham para ela, mas não tem nenhuma inspiração para fazer. Elas querem, mas não se inspiram, porque elas não vê motivo. Então, eu preciso que você encontre dentro de você um motivo. Quem é você Isso na mesmo. essência e que você quer se devolver para você, digamos assim, né? E, qual sentimento? Você fala assim, eu quero dar uma tarefinha hoje para você fazer. Né? Coach é tarefa, coach é ação. Se não tiver transformação, se não tiver ação, não tem transformação. Então pega lá de novo papel e caneta, todo dia, a gente já pediu, né? Esteja com o bloquinho quando tiver. Todo dia. E eu quero que você escreva aí quais sentimentos você quer manter em você, que você tem tido. E quais sentimentos você quer eliminar da sua vida? Eu não quero mais sentir. Faz uma listinha. Sinto triste, desânimo, falta de energia, né, Dani? Exatamente. Porque, Ana, sabe o que eu quero para te perguntar agora? Os alimentos modificam Hum, a nossa essência? Você acha que os sim, alimentos eles mudam o nosso comportamento? mudam. Mudam Como? a forma de gente se alimentar muda o nosso comportamento. Eu até estava estudando isso, né? Eu até fiz umas relações aqui. Então, assim, o alimento ele está ligado à produção de energia,
a sua performance, né? A sua saúde, a sua disposição. Ele está ligado ao seu sono, se você tem um sono bom ou se você tem um sono ruim. Os alimentos estão ligados à prevenção e à cura de doenças, né? A manutenção da saúde. Por outro lado, né, ao contrário disso, os alimentos que não são saudáveis estão ligados à falta de energia, disposição, aquele sono ruim. Às vezes, nossa, a gente tem que fazer uma live de sono ainda, porque na verdade muita gente não dorme. De verdade, eu acho que 80% dos meus pacientes não dormem. Isso está ligado à má alimentação. Tem alimentos que ajudam a melhorar hormônios do sono. O que você tem que comer à noite que vai ajudar você a dormir melhor. A gente pode fazer live disso e eu vou ensinar vocês, A tá? gente vai Então, assim, perguntando mau aí. humor. Oi? Tô falando para as pessoas. Pode perguntar aí se vocês tiverem alguma dúvida. Isso. Aí a Dani lê para mim, porque não aparece para mim as perguntas, tá? A desânimo, mau humor, a baixa autoestima, obesidade, sobrepeso, né? Então, os maus alimentos estão ligados a isso, a esse desânimo. Às vezes, ó, quantas vezes você comeu muito tarde, vamos pensar lá, uma pizza excessiva, né? Passou da sua porção normal, e você vai dormir, você consegue dormir? Com a barriga muito cheia, e às vezes você está assim, extremamente saciada e começa a passar mal à noite. Aí você vai ficar bem-humorado com isso? Não, você vai ficar triste, desanimado. O alimento faz isso. Ao contrário, o alimento bom também faz o contrário, faz você ficar É bom. feliz, faz você ficar animada, faz você ter disposição, faz você dormir melhor. Então, tá tudo ligado no nosso corpo. Uma coisa que eu quero que vocês entendam. Tudo é sinérgico, nada funciona sozinho, nada é separado. É uma sinergia de todo, de tudo. Da minha ponta do cabelo até a unha do meu pé é sinérgico, tudo vai acontecendo. Então não tem nada sozinho. Quando eu vou tratar um paciente, a consulta dura quase 2 horas. Por quê? Porque eu tento saber o que se passa na vida dele. Eu Toda a tenho que história. conhecer, né, todo o paciente, toda a história dele para eu conseguir fazer um plano totalmente individualizado para ele que vai funcionar, né? Por isso que quando a Dani fala, pega uma dieta pronta, é para você essa dieta? Ou, né? Não, não é, Não vai fazer, não é. não Outra consegue coisa, fazer. não Porque vai não tem a ver. funcionar. Não tem a ver. Uma das coisas que eu também queria mostrar para vocês é que os alimentos ruins, eles alteram a nossa genética. Ui. Nós nascemos com genes, tá? E quando nós se alimentamos muito mal, a gente chama de disruptor, começa a mudar, né, a nossa genética. E mudando essa genética, não é que eu mudo o gene, fica um gene completamente diferente, mas a gente chama de alelos, fica um pouquinho diferente e que faz o quê? Eu tenho um metabolismo mais lento, e engraçado que esse gene eu passo para o meu filho. Quando eu for engravidar, eu tenho um filho, e essa genética que tá, vamos supor, um metabolismo mais lento. E quando eu nasci, eu não tinha, eu passo para o meu filho. É uma E genética também os alterada. alimentos. Oi? É uma genética alterada por causa do meu Alterada. E o mais lindo ainda é que quando eu como direito, eu melhoro a genética e tem como eu não passar para o meu filho. Então, assim, às vezes, até se eu nasci com uma genética ruim, lembra que eu falei ontem? A genética eu defino, não é a genética que me define, eu defino se eu vou ser magro ou não. Então, vamos pensar: minha mãe é obesa, meus pais são obesos. Eu nasci com genética para ser obesa, né? Mas eu decidi ser magra, eu sou magra, e quando eu tiver meu filho, eu não vou passar a genética de obesa para ele, porque eu decidi isso daí. Ah, você quebra o ciclo, então. Eu quebro porque eu decido. Lembra que eu falei ontem? Eu decido. Então eu não passo isso pro meu filho. Então a gente não Quando eu vou faz a atender uma gente. desculpinha Hã? de. Eu não posso usar mais a desculpinha, a historinha de dizer que todo mundo é gordo na minha casa, então eu também sou. Eu não posso Nunca. usar isso mais. Jamais. Porque lembra que eu falei? Eu decido. Eu decido o que eu quero para minha vida. E é muito legal isso, né? Porque no coach tem isso, que a Dani trabalha totalmente isso, e na nutrição também tem.
Porque eu defino, a decisão é minha, eu, né? Lembra que a gente conversou ontem ainda? Além de definir, como que eu faço para definir isso? O conhecimento, a busca, né? De eu saber quais, né, são os alimentos melhores e a ação, que é pôr em prática o que eu conheci, o meu conhecimento, o que eu aprendi. Então, é muito, muito importante isso. Então, essa questão da genética, assim, sempre prestar atenção que eu posso alterar, infelizmente, essa genética com alimentação ruim, e eu Então, posso melhorar minha genética que é ruim para ter uma genética melhor e não passar para meus filhos. então, olha aqui, Ana, se eu falar assim, ó, mas essas pessoas que são muito, vamos dizer, extremamente mal-humoradas e reativas, e que eu trabalho isso muito quando eu vou fazer o autodesenvolvimento da inteligência emocional. Isso também pode Sei, estar ligado à alimentação? muito. Sério? Sabe por quê? É. Quando eu como, então vamos entrar lá no mau humor, né? Quando eu tenho uma alimentação ruim, chamamos de alimentação inflamatória. Então, quando eu ingiro só alimentos inflamatórios, esse meu vai inflamar o quê? Com todo o meu corpo. O meu sangue fica mais ácido, tá? O meu intestino fica totalmente inflamado. Intestino inflamado gera muito mau humor, que vocês não têm noção. Então, assim, uma coisa muito interessante que eu vou passar para vocês ainda, e que depois que vocês entrarem em dieta nunca é fácil, tá? Eu vou falar. E quando você entrar em dieta, olha o que acontece. Intestino muito inflamado, a permeabilidade dele, ele fica alterada e diminui a absorção de nutrientes. Quando essa diminuição de nutrientes está prejudicada, né? Eu libero mais cortisol, que é o hormônio do estresse. Enquanto mais estresse eu fico, mais uma mal-humorada eu fico. Olha que legal. Né? Aí o que junta? Quando eu tô estressada, eu consigo dormir estressada? Não. Quando eu tô estressada, eu quero alimento que seja alimento conforto, que eu fique feliz. Aí eu vou lá e como doce, Vira como um chocolate com ciclo. gordura. Vira um É um ciclo. ciclo, não fecha nunca. Lembra que eu falei que nada trabalha sozinho no nosso corpo? Nada trabalha sozinho. Aí eu vou comendo esses alimentos que a gente chama de alimento conforto para eu ficar feliz. Libera a dopamina, que é o hormônio da alegria, por minutinho só. Depois vem aquela depressão, não dá? Aquela tristeza Culpa, depois. culpa. Essa culpa, né? Que o que acontece? Porque daí quando eu como muito doce, eu libero mais um hormônio, que é muita insulina. Aí eu libero muita insulina. A insulina vai e tira todo aquele açúcar que foi liberado pela comida que eu comi, né? Tira todo aquele açúcar do sangue rápido e fica sem o quê? Sem açúcar de novo no sangue. O meu corpo ele pede isso. Porque ele quer dopamina de novo. Aí vira um ciclo. Aí eu quero mais doce. Por isso que quando eu como doce, eu quero mais doce e não tem fim. E como é que Aí eu quando quebro você esse sai desse ciclo? ciclo, Como como eu faz quebro? para sair desse ciclo? Quebrando o ciclo é ficar sem comer e passando vontade. Infelizmente, eu vou falar, vai ficar sem comer e vai ser tudo bem, vai ser alegria? Não vai. Só que tem um tempo. A Dani Olha, sabe isso mais do aqui que não eu tem que brincadeira, 21 é o dias real. é o real. 21 dias fazendo a mesma coisa todos os Isso, dias vira hábito. hábito. Depois a Dani pode explicar isso melhor do que eu. Então, assim, 21 dias fazendo a mesma coisa vai virar hábito e vai ficar mais fácil. É igual dirigir. Quando eu não sei dirigir, a gente pensa mil coisas ao mesmo tempo e é muito difícil. Depois que você aprende, você fica pensando para dirigir? Você pensa pegar um carro? Não. É a mesma coisa. Comer ovo de manhã é horrível, né? Eu tenho muitos pacientes que falam isso. Eu tinha muita dificuldade. Já faz 3 anos que eu como ovo todo dia de manhã e o dia que eu não como é difícil, é diferente, faz falta. Criou Por quê? o Porque virou hábito. hábito. Uhum. Virou hábito, quando vira hábito, fica fácil e a gente não pensa mais para fazer. E o doce é a mesma coisa. Nós Então, temos assim, uma. é difícil. Mas deixa eu Nós... só contar uma historinha na questão do doce. Quando o meu intestino está muito inflamado, as bactérias, vamos falar um pouquinho de bactérias. No meu intestino, eu tenho bactérias boas e ruins. Quando ele está inflamado, eu tenho mais bactérias ruins do que boas. Então, quando tem mais bactérias ruins, o que ela faz? Ela que faz toda essa questão de liberar cortisol, o hormônio do estresse e tudo isso. E ela manda neurotransmissor. Então, o intestino tem bactéria ruim, que ela manda um neurotransmissor lá no meu cérebro, no neurônio, e fala assim: come doce, come doce.
Aí eu vou e não obedeço. Ah, eu tô querendo melhorar a minha vida. Eu quero comer melhor, eu quero ser mais saudável. Não vou obedecer, não vou comer esse doce. Decisão. O que que essa bactéria faz? Por isso que eu falo que não é fácil, mas não é impossível, porque se fosse impossível ninguém chegava. Tem muita gente que chega, né? Então, o que que essa bactéria faz? Ela libera o hormônio da tristeza para você ficar triste e você querer comer. Então a Ela não gente está sossega enquanto você lutando não com as come. bactérias. Olha como eu não interfiro nisso. Como que a alimentação interfere? Porque se eu tenho um alimento, se eu tenho uma alimentação que alimenta as bactérias boas, não vai acontecer isso comigo. Mas se eu tenho uma alimentação que eu alimento bactérias ruins, vai acontecer. E para sair desse ciclo, não é de um dia para o outro, mas é possível, Hábito né? Eu criativo. e a Dani, nós estamos aqui para falar para você que é possível. Então, assim, aí esse neurotransmissor chega, eu não obedeço um dia, eu não obedeço dois. Então, assim, nos primeiros dias é muito difícil. Depois vai ficando fácil. Vai ficando fácil até que não dói tanto mais. Porque no começo dói, né? Aí Eu ia depois vai dizer ficando isso. mais fácil. Eu Você ia vai dizer, a gente levando. tem na live passada, tem uma pessoa que escreveu embaixo, né, a Rúbia, ela Isso. falou que levou 4 anos para que essa Ah, então, transformação fosse real, que hoje ela faz naturalmente tudo aquilo que ela, né, ela perdeu 30 olha que quilos, maravilha. Então, hoje né? ela não pensa mais para fazer porque virou hábito, né? Muito legal, muito Tão legal. bom ouvir essas coisas. Tem mais uma coisinha que eu queria falar para vocês entenderem em relação a essas coisas. Sempre pensar o quê? Né? Em relação ao horário, sempre horário. É assim, ó. Nós fomos criados, Deus nos criou para comer enquanto tem luz, tá? Ó, Então, quando tem luz, a gente identidade, pode comer. Deus nos criou, identidade. Nós estamos falando do quarto, do quinto nível, identidade. Manda, Olha que Deus nos legal onde a criou. gente chegou já. Isso mesmo, Deus nos criou para nós comermos enquanto tem luz. Ficou de noite, não é para comer mais. Por isso que dieta dá muito resultado quando a pessoa para de jantar. Não precisa ser nutricionista para saber disso. Todo mundo sabe que quando para de jantar, tirei a janta. Deu tanto resultado e nem precisa parar de comer doce nos outros horários. Eu não estou falando todo mundo, tá? Mas tem muita gente que fala e eu ouço muito isso e dá resultado, sabe? Então, mas por que que para? Porque o nosso pâncreas, tem estudo mostrando que o nosso pâncreas, ele para de trabalhar 8 horas da noite. Então, até 8 horas ele trabalha, depois das 8 ele não trabalha mais. Aí eu vou 10 horas da noite comer uma pizza. Aí eu vou, sei lá, no cinema, ou vou numa festa, e eu paro para comer um hambúrguer de madrugada, nos fast foods da vida. Então, como que não quer engordar? Se teu pâncreas parou de trabalhar, ele vai ter que voltar a trabalhar uma coisa que ele não foi criado para ser. Ele não foi criado para ser isso daí, entendeu? Essência. Então nós estamos, quando a gente faz isso, ó, quando a gente dorme de dia, quando a gente não dorme à noite e quando a gente come em horário errado, depois que escurece, nós estamos indo contra a nossa essência. Tudo é mais difícil quando é assim. Em tudo, Muito. tá? Em tudo. Gente, Então, pode falar. eu não sei se para você clareou aí muita coisa. Para mim, assim, eu ligo tudo isso ao coach, àquilo que é a busca interna, interior, de evolução e de transformação para chegar na minha meta. Eu vejo isso assim sensacional, porque quando eu tenho aprendizado, eu tenho mudança. Então, se eu não sei disso, eu continuo fazendo da mesma maneira, né? Eu não me modifico, porque eu não sei que eu não sabia. Então, por isso que eu Isso falo, é mesmo. no cognitivo. A gente começa a ter essa percepção, traz a consciência e daí tem a mudança. Então, assim, ouvir Nessa tudo questão, você isso. olha para os seus sintomas, né? Como que Isso. tá? Se olha, vê os seus sintomas. Oh, eu não consigo dormir, tô engordando, eu tô vivendo triste, sem energia. O que que tá acontecendo? Aí você vê, nós falando isso, vocês começam a se perceber. Oh, eu tô assim. E agora vocês, né, vem aquele nível, igual a Dani fala, é o aprendizado. Eu tô aprendendo e depois você coloca em prática e você colhe resultados.
É tão gostoso, né? Então, aí que entra a especialidade, né? Entra o coach. Então, assim, gente, além de ser coach, eu sou formada em pedagogia, sou formada em administração de empresa, sou formada em psicopedagogia, sou formada em sistema de informação. Então, eu dou tarefa mesmo, né? E tem que escrever, e tem, né? Eu vou no profundo aí. Então, eu quero dizer para você, hoje a tarefinha de vocês é pegar lá o papel e caneta, além de fazer lá a relação de sentimentos que eu quero manter na minha vida, as relações de sentimentos que eu quero eliminar, para que eu chegue nesses sentimentos que eu quero manter e eliminar, qual comportamento eu tenho que ter daqui para frente? Escreve aí. Qual comportamento eu tenho que passar a ter? E para que eu tenha esse comportamento, que eu ainda preciso aprender, entendeu? Para trazer essa consciência de transformação. E aí, para que você se melhore, para que você saia do ponto A e atinja o teu ponto B, de que é o emagrecimento, que é ou qualquer outra situação. Quem está aqui ouvindo e nem pretende, né, fazer o emagrecimento específico ou participar do projeto do emagrecimento cognitivo, usa para outra área. Todas as áreas é possível usar essas técnicas, né? Então, eu quero que você responda aí, quais as melhorias que eu preciso fazer em mim? O que eu tenho que fazer a partir de agora? Porque eu sei, todo mundo sabe que tem que fazer. E aí responder, por que é que eu ainda não estou fazendo? O que tem me impedindo? Aí você olha lá para a pirâmide, os outros 4 níveis. Meu ambiente tá legal? Propicia isso para mim? O meu esposo me ajuda, meu companheiro me incentiva, a minha família acompanha. Eu Isso é tenho fundamental. conhecimento, habilidade para isso. As coisas que eu vou no mercado, eu compro igual todo mundo ou eu já estou no diferente? Eu já estou sabendo fazer, eu já atingi o processo cognitivo disso, do que eu posso, do que eu não posso, a identidade do alimento, para que ele me serve, a propriedade dele, o que eu vou cozinhar, que é referente a isso vai me fazer ser benéfico ou não. E aí, as minhas crenças me empoderam ou me limitam? Eu consigo ir adiante, eu sou persistente, eu sei que para mudar um hábito eu vou levar várias vezes fazendo. Lembra que eu falei, não tem mudança sem constância. Eu preciso continuar, mesmo que eu não estou vendo o resultado inicial aí, mas eu vou ter um resultado a longo prazo, e isso vai me modificar. As minhas crenças deixam que eu faça isso, elas me empoderam, né, no nível de persistência. E aí a pergunta para a gente encerrar: quem você é na essência? Porque eu não quero que você olhe mais para a sua vida com aquilo que fizeram de você, aquilo que faltou para você, aquilo que você não atingiu e se frustrou. Eu quero que você olhe para o seu recurso interno, porque tem muito a ser feito, tem muita, vamos dizer, muita habilidade, capacidade, e você precisa se automotivar. Então, assim, nós estamos no 5º nível, são 7 níveis neurológicos do processo evolutivo para a gente atingir, né? Amanhã tem mais. E eu quero que você participe. Se você não viu a live anterior, visita. Entra na página, gente. Os conteúdos que já tem lá na nossa página são excelentes. Sim, Pergunta, verdade. coloca a sua pergunta, conta a tua história. A gente tem respondido, tem gente perguntando de tudo. Então a gente tem assim tentado fazer assim o máximo para que você chegue no seu objetivo. Lembrando que o nosso curso é dia 21, 22 e 23 de junho agora, lá em Londrina, no Hotel Comfort Suite. É uma imersão onde você vai passar 3 dias aprendendo tudo sobre o teu processo emocional, o teu processo nutricional, tudo como funciona o teu organismo,
né? A gente vai usar PNL, vai usar hipnose, vai usar o coach, vai usar a nutrição, tudo para que você saia de lá com bagagem cognitiva para colocar isso em prática. Tá? Até o plano de Você vai ação entender a por que gente que vai você não fazer. emagreceu até agora e como que você vai saber seguir, né, a partir do curso, que aí você vai aprender tudo lá. É isso aí. Gente, Eu deixa queria sua falar dúvida. Pode falar. eu queria falar falando em essência, só para finalizar também, eu queria falar que o alimento, a essência do alimento, o que é isso? A essência do alimento é você procurar o alimento no natural, como ele é na natureza. Essa é a essência do alimento, né? Então, quanto mais você se alimentar de alimentos assim, mais frutos, né, positivos vocês vão colher. Igual eu sempre falo assim, Deus criou a gordura, Deus criou o doce, mas Deus não criou gordura e doce, não tem os dois juntos. Vamos pensar lá, nos nossos alimentos naturais. Abacate. Abacate é gordura. Gordura boa. Deus criou o abacate. Mas ele é doce? Não. Deus criou a melancia. A melancia é doce. Mas ela tem gordura? Não. Então, assim, doce e gordura, quem inventou fomos nós. A É o gente ser que fez humano que inventou a isso. gente que fez a misturinha com A as gente fez a misturinha, né? E aí a gente se ferrou. Porque daí virou um vício, ficou muito gostoso e todo mundo engorda, né? Então, sempre procurar o alimento na essência para você consumir. Vai fazer toda a diferença na vida de você. Era o muito legal. recadinho que eu queria deixar. Gente, espero que vocês tenham gostado da live de hoje. A gente vai esperar vocês amanhã. Obrigado quem tá aí. Ana, dá um oi para Tatiana, Tati Nutri, tá aqui seguindo a gente. Oi, Tati, Oi, saudade. Tati, tudo bem? Beijão, que delícia você aí, que gostoso. A Eliane, minha amiga, Eliane Sardi, Eliane Moura, a Oi, Ellen Eliane, Barlatti. tudo bem? Gente, obrigada por estarem aqui. Oi, pessoal. Compartilha essa live se você achou que fez sentido para a sua vida, né? Talvez tenham outras pessoas Bem isso. precisando ouvir sobre isso. E Se nós vocês querem estamos aqui, ajudar alguém, né? nós estamos aqui cumprindo a nossa missão, tá? De Bem isso fazer mesmo. transformação e também nos Isso aí. autotransformar, porque primeiro passa pela gente para chegar em você, tá? Tá Gente, certo. beijão. Beijão, até Um amanhã, tá beijo, gente. bom? Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, Ana. Beijão. Beijo. Tchau, tchau, Dani.